Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo, sou coordenador do Vetor e também sou professor de Biologia. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai ver um tema que para a UERJ é muito importante. Esse tema é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é importante porque ele tem várias etapas. Então vale a pena você estudar esse ciclo e entender como é que ele funciona. Porque a UERJ está sempre cobrando, seja na primeira fase quanto na segunda. Então vamos começar aqui e você vai entender que não é difícil. Olha só, primeiro vamos entender a importância do nitrogênio. Para que serve o nitrogênio? O nitrogênio ele serve primeiro para fazer os aminoácidos, os teus DNAs e RNAs, que são moléculas importantes, e principalmente o ATP, que é muito falado nas aulas de biologia, que basicamente é aquela molécula energética. Então, na realidade, quando você fala nessas três moléculas aqui, todas elas levam o nitrogênio na sua constituição. Tá aí a importância do ciclo do nitrogênio. Só que tem uma coisa. Quando você fala no ciclo, a gente tem que lembrar que ele começa sempre a partir da atmosfera. Então, quando você pega o nitrogênio da atmosfera, você não consegue aproveitá-lo. A única maneira que você tem de aproveitar o teu nitrogênio é através da alimentação. Tá legal? Então, vamos ver o seguinte. Os seres vivos que aproveitam efetivamente o nitrogênio da atmosfera são as chamadas bactérias do gênero Rhizóbio. Então, hoje o vestibular gosta muito de cobrar o gênero de determinados seres vivos. No caso das bactérias, esse gênero é importante porque eles são gêneros de bactérias que conseguem captar esse nitrogênio e transformá-lo eles em amônia. Mas presta sua atenção no esquema. Essas bactérias elas vivem em raízes de certas plantas que a gente vai chamar de leguminosas. Olha lá. As leguminosas são plantas que vivem em simbiose, vivem em mutualismo com as bactérias Rhizóbio. Então isso é importante você entender porque da mesma forma que a bactéria ganha o nitrogênio, ela passa parte desse nitrogênio para a planta. E a planta, fazendo fotossíntese, passa parte dos produtos para a bactéria. Então todo mundo sai ganhando. Então veja, as bactérias pegam o nitrogênio e transformam isso em amônia. Então essa amônia, que é o NH3, essa amônia ela vai ser usada pela bactéria, mas também vai para o solo. Agora veja, quando ela vai para o solo, ela começa a sofrer uma série de reações. Então a gente já começa a perceber que o nitrogênio ele foi, na realidade, usado pela Rhizóbio, ele virou amônia e a amônia começou a se transformar em outros compostos. É agora a parte que a gente precisa entender os nomes. Olha, o nome que se dá à etapa onde a bactéria consegue pegar o nitrogênio e transformar em amônia é chamada de fixação. Então, se cai na sua prova o que é a fixação, a gente sabe que é a capacidade que as bactérias têm de pegar o nitrogênio e transformar em amônia. Tudo bem? Agora, a amônia ela é capaz também de se converter a outros produtos. Essa sequência é uma sequência que os vestibulares adoram. Então, vale a pena você lembrar da sequência, que na realidade vai de amônia para nitrito, que é esse composto NO2-, e de nitrito para nitrato. Então, essa sequência tem um nome também. O nome dessa sequência é chamada de nitrificação. E não esquece que essa sequência chamada de nitrificação é um processo chamado de quimiossíntese. Isso significa dizer que a bactéria, na realidade, pega esses compostos e utiliza a energia dessas reações químicas para fazer o seu próprio alimento. Tá legal? Então, a nitrificação é um processo de quimiossíntese. Bom, chegamos aqui ao nitrato. Veja bem, aqui é muito importante a gente entender porque o nitrato ele é muito adorado pelas plantas. Então, a maioria das plantas assimila nitrato pelas suas raízes. Então, veja, essa etapa a gente já pode nomear ela. O nitrato foi assimilado pelas raízes das plantas, então a gente chama isso de assimilação. A assimilação, portanto, é o nitrato sendo absorvido para as plantas. E veja só, as plantas aqui nesse caso, elas pegam o nitrato e o nitrato vai passando pela cadeia alimentar até chegar na gente. Então veja, que você consegue a tua fonte de nitrogênio através da cadeia alimentar. Ou se alimentando de um herbívoro que comeu a planta, ou se alimentando da própria planta. Então na realidade aqui é uma etapa bem importante. Agora para fechar o ciclo, na realidade para o ciclo, é voltar ao ponto inicial, a gente tem o nitrato também sendo usado por algumas bactérias. Nota que até agora eu só falei de bactéria, tem bactéria em todas as etapas. Essa etapa onde o nitrato se converte a nitrogênio de novo é chamado de desnitrificação.
A desnitrificação é um processo usado pelas bactérias, um processo de respiração anaeróbica, né? Então, cuidado, quando você for entender as etapas, é importante você entender por que elas acontecem e o que caracteriza cada etapa. Bom, fechamos o ciclo e basicamente você tem aqui o ciclo do nitrogênio, né, entendido. Agora, faltou um ponto. Da mesma forma que a amônia aparece por conta aqui da fixação do nitrogênio, é interessante você lembrar que a amônia também pode vir da decomposição de seres vivos. Então aqui está um ser vivo sendo decomposto e a decomposição, também chamada de amonização, ela permite que a amônia seja também, né, liberada no solo. Uma vez a amônia liberada do solo, ela pode se transformar através da nitrificação em nitrato e ser desnitrificada ou assimilada pelas plantas. Tá legal? Né? Tendo dúvida, você revê, volta o vídeo, vê as etapas, né? Mas é importante que você veja esse ciclo para a tua prova, tá? Boa sorte, a gente se encontra depois.